Oi, gente, retornei, mais um vídeo. Bom, meus alunos pediram para falar um pouco sobre colocação pronominal. A prova está em cima, domingo, já estamos no meio da semana, então resolvi gravar um vídeo direto com questões. Por quê? Se eu fosse gravar ainda um vídeo com a aula teórica, para depois partirmos para a prática, ia gastar muito tempo e ia ficar muito em cima da data da prova. Então, resolvi gravar um vídeo direto discutindo questões com vocês, tá bom? Metendo aí a mão na massa. Vamos lá, então, começar a brincadeira? Vamos lá. Primeira questão que temos. Pode-se reescrever o segmento já não aguentava mais aquela gente, substituindo o trecho destacado por um pronome oblíquo, sem deixar de respeitar as normas de colocação e uso do pronome e mantendo o sentido original por, já não aguentava mais aquela gente. Quem não aguenta, não aguenta algo, alguém, não é isso? Não aguentava o quê? É um verbo transitivo direto. Qual é o pronome oblíquo que faz papel de objeto direto? O, a, no caso aí, né? Aquela gente, você vai ter que usar a. Feminino, não é? Ela, aquela gente, ela, não é isso? Ah, ela, professora, na hora que eu vou obedecer à norma culta, eu tenho que usar o pronome a, pronome oblíquo a, que é o pronome adequado para completar o sentido do verbo em forma de objeto direto, correto? Gente, vou relembrar aqui rapidamente por vocês essa questão dos pronomes oblíquos enquanto objetos, enquanto complementos verbais. O a, os as sempre serão objetos diretos, correto? Lhe, lhes sempre serão objetos indiretos. Só cuidado com aquela questão que pode ser adjunto adnominal se tiverem ideia de posse, lembram? Então, só cuidado com isso. Mas, se você puder substituir por a ele, a ela, o lhe, ele está, sim, na função de objeto indireto. Me, te e se, que são perigosos. Por quê? Porque eles podem ser diretos ou indiretos. Então, você tem que fazer a análise mais focado no verbo, tá? Então, aqui era até tranquilo, já não aguentava mais aquela gente. Aquela gente não aguentava quem, né? Ela eu substituo por a, que é o pronome oblíquo. Tranquilo. Então, eu já sei que o pronome que eu tenho que colocar é a, porque é o objeto direto. Gente, feminino, né? Então, substantivo feminino, o pronome vai ser o a. Agora, só prestar atenção na questão da colocação pronominal sim. Olha lá, já é advérbio, não advérbio. O que nós já aprendemos? Próclise, não é isso? Próclise é o quê? Pronome oblíquo antes do verbo. Quando eu tenho advérbios, o pronome oblíquo tem que vir na frente do verbo, porque o advérbio atrai o pronome. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Vamos marcar lá. Tá aqui, tá, gente? Ó, já não a aguentava. Esse a substituiu aquela gente, certo? E por que que veio para cá, para frente do verbo? Porque eu tenho dois advérbios, ó, já e não. E advérbio atrai o pronome oblíquo átono, correto? Então, as demais estão incorretas. Vamos a 2. Escrevo-lhe aqui de Ipanema. É correto afirmar sobre a colocação do pronome oblíquo átono na frase acima. O que nós podemos afirmar? Escrevo-lhe. Olha aqui onde está o lhe. Depois do verbo, né? O verbo está aqui, escrevo. O verbo está aqui, escrevo. O lhe está aqui, ó. Depois, após o verbo. Pronome após o verbo, qual o nome? Ênclise, não é isso? Próclise antes do verbo. Mesóclise, ó, mesóclise está no meio do verbo. Ênclise, lembra do inglês, né? End, tá? Fim, vem no final do verbo. Então, vem depois do verbo. Então, tem um caso de ênclise, já descartei 3 ali. Vou ficar entre A e B. Então, vamos ver o que ele me diz sobre essa ênclise. É uma ênclise facultativa, no início de frase, é uma ênclise observada no início de frase. Gente, facultativa? Não, né? Eu tenho a obrigação de colocar, eu comecei pelo verbo, eu tenho a obrigação de colocar o pronome após o verbo. Não podemos começar frase
com pronome oblíquo átono. Falamos assim? Falamos. Poxa, professora, eu só falo assim, só falamos assim. Até você, sim, tá? No coloquial, no dia a dia, na conversa. Como que nós, brasileiros, falamos? Ah, eu lhe escrevo, não vai nem usar o lhe, né? Vai usar o teu. Eu te escrevo aqui de Ipanema. Ah, me empresta, não é isso? Me empresta a borracha, me empresta o livro. Me empresta. Posso escrever assim? Não posso. Empresta-me. Empresta-me. Esse me tem que vir após o verbo. É o que a gente tem aqui, ó. Escrevo ou lhe. Eu não posso colocar lhe escrevo, começar a frase com lhe. Não pode, tá? Não podemos começar frases com pronome oblíquo átono. E olha, serve também para vírgula. Se eu viesse com uma outra oração, tivesse uma vírgula aqui, olha, tá? Tivesse uma vírgula aqui, isso era para ser uma vírgula. Tranquilo que vocês são parceiros, já me entendem, né? Então, olha, se eu tivesse uma vírgula aqui e colocasse lhe escrevo, também estaria errado, tá? O que eu sempre digo para vocês, pensem que a vírgula é como se fosse o início da frase. Mesma coisa do início da frase. Não posso colocar o lhe ali, certo? Então, verbo, comecei a frase. Verbo, pronome. Ah, vírgula, e eu tenho uma frase com pronome átono. É isso, verbo, pronome átono. Nunca o pronome antes. Tá? Está bem? Então, vamos só apagar isso aqui. Eu risco demais. Então, gente, ênclise observada no início de frase. É isso que eu tenho que marcar. Então, uma coisa assim meio que louca, né? Porque você fica naquela... mas essa regra, ênclise observada, não, lá a gramática diz o quê? Ah, eu tenho ênclise quando a frase começar por verbo, não é isso? Que não podemos começar início da frase com verbo, porque não podemos começar por pronome oblíquo átono. E ali está ênclise observada. Então, o que eu sempre falo para vocês vale aqui de novo. Eu já vi que é ênclise, eu vou lá e eu leio o que ele me dá aí como alternativas. Eu tenho certeza que não é. Então, é isso que ele quer, ó. Ênclise observada no início de frase. Então, observada é o quê? Eu estou vendo uma ênclise no início da frase. É isso. Traduzindo, é isso. Correto? 3. Quanto à colocação pronominal em, mas quando existe, não se precisa de códigos verbais para se expressar, pode-se afirmar que... Bom, primeira coisa que eu vou ver, onde estão os meus pronomes, o meu pronome, os meus pronomes oblíquos átonos, mas quando existe, não se precisa, tá aqui, ó, tá? Não se precisa de códigos verbais para se expressar. Ó, tenho mais um aqui, correto? Então, eu tenho dois pronomes oblíquos átonos e eu tenho dois casos de próclise. Aí eu vou ler as alternativas que ele me dá. Ó. A próclise é facultativa, pois há uma expressão atrativa que antecede o verbo. Gente, ela não é facultativa, ela é obrigatória, correto? Porque eu tenho um advérbio aqui que atraiu, ó, o advérbio atrai. Então, obrigado, eu não posso dizer não precisa ser. Errei, correto? Porque o não é advérbio, além de ser uma palavra de sentido negativo. Então, dois motivos para o não atrair esse pronome oblíquo átono aqui. Então, A, descarta. B, já vi ênclise ali, já descartei, porque aqui não tem ênclise. Pronome posição enclítica, descartei, porque é próclise. Aí eu venho aqui na D, ó. O pronome está na posição proclítica, pois a palavra atrativa. Não, minha resposta está aqui. É desse pronome que ele está falando. Perceberam? Tá? Está aqui porque atrai. Aqui também tem um caso de próclise, tá vendo? Certo? Isso aqui é uma oração reduzida que eu poderia desenvolver, ó, para se expressar, para que se expressasse, né? Finalidade, uma final, adverbial final aí, aqui reduzida. Então, também caberia aqui uma próclise, mas não é isso, ele quer esse aqui. Então, leiam todas as alternativas, tá? Então, já achei, ó, já achei. Não é isso que eu vi aqui? Já achei a minha resposta, tá? Mas eu vou só olhar, por via das dúvidas, né, professora? Vai que. Então, vamos lá. Posição proclítica? Sim, pronome está na posição proclítica, pois a palavra atrativa. Quando? Gente, até tem quando é, né? Porque é um advérbio, a gente sabe que advérbio atrai, mas ali quem é que está próximo do verbo?
é o advérbio não, não é o quando, tá? Por exemplo, se fosse aqui quando se precisa, vamos esquecer esse existe aqui, esse não, né? Se fosse assim, quando se precisa, aí a justificativa seria o quando que atraiu, porque advérbio atrai pronome, estaria correto. Mas não é esse o caso, correto? Ó, o verbo aqui existe, ligado aí à conjunção quando existe, não se precisa, vem com outro verbo, outra estrutura e é o não que está atraindo, correto? Entenderam? 4. Assinale a alternativa em que o advérbio exigiu a próclise do pronome oblíquo átono. Exigiu, obrigatória essa próclise. Vamos lá. A gente vê menos pessoas, mas se diverte com o comércio online, por exemplo. Mas se diverte. Já vimos que as conjunções coordenativas, mas é uma coordenativa adversativa, lembram disso? Né? As conjunções coordenativas não têm obrigatoriedade de próclise, então não é obrigatório, certo? Só é obrigatório com as conjunções subordinativas. Então, aqui não é obrigatório. Vamos na B. Há menos contato físico, mas voltaremos a tê-lo. Voltaremos a tê-lo. Tem próclise aqui? Não tem ênclise, O que veio aqui, né? Depois do verbo. Então, não é caso de próclise. Vamos a C. Velhos amigos e amigas me procuram. Olha, aqui tem caso obrigatório. O advérbio exigiu, não tem nem advérbio aqui para exigir. Né? Ele pede ali, em que o advérbio exigiu, não tem nem advérbio aqui para exigir, tá bom? Então, sabemos que no Brasil nós podemos usar a próclise sim, quando temos um sujeito, né? Claro, na frase, velhos amigos e amigas. Eu tenho um sujeito claro, então a próclise ela é permitida, porém não é obrigatória e muito menos aqui por questão de advérbio, como ele pede ali. Aí eu venho na D, não se vive absolutamente isolado. Ah, gente, olha aqui o advérbio de negação, não. O não atraiu. Olha aqui o pronome, olha aqui, tá? O não atraiu o se, certinho? Eu e meus riscos. O pronome atraiu, vou colocar aqui, o pronome, né? O advérbio atraiu o pronome. O pronome foi atraído pelo advérbio, por isso que ele veio antes do verbo, tá? Obrigatório o uso de próclise com qualquer advérbio, inclusive o de negação. O de negação, eu costumo dizer assim, ele tem 2 motivos para atrair. Ele é advérbio e ele é uma palavra com sentido negativo, né? Palavra com sentido negativo também atrai. Vamos ver por que não era. Era uma tendência, mas com a quarentena tornou-se comum. É ênclise, né? Não tem nem advérbio aqui para atrair esse pronome. Só que é ênclise certinho, bonitinho, como manda a norma culta. Perfeito. Entenderam? Espero que sim. Vamos à próxima. Questão 5. Em qual das alternativas se observa uma colocação pronominal proclítica que não atende às regras da norma padrão da língua portuguesa? Vamos lá. Erro. Ele quer erro. Erro de próclise, tá? Alguém se disponibilizará a falar? Certíssimo. Alguém, pronome indefinido, atraiu. Olha aqui. Alguém, pronome indefinido, sem esse risco, não precisa fazer isso no caderno de vocês, por favor. Material de vocês. Olha, alguém, pronome indefinido, atraiu o pronome oblíquo átono. Alguém se disponibilizará? É isso, né? Alguém atraiu. Pronome indefinido atrai. Então, aqui está correto. Ele quer onde não atende, ele quer o erro. Deus te abençoe. Também está correto. Isso aqui é uma frase optativa, é uma frase onde eu exprimo desejo. Além disso, é uma frase exclamativa. Sabemos que nas exclamações e nas frases optativas, ou seja, aquelas que exprimem um desejo, eu faço próclise sim. Então, está corretíssimo, Deus te abençoe. Aí nós vamos nascer, Me ajude a te entender. Ah, professora, é frase exclamativa. Tá certo. Não está certo. Por quê? Olha aqui,
Eu posso começar a frase em português com pronome oblíquo átono? Olha o me aqui. Já aprendi que não, né? Não posso começar, mesmo que ela seja uma frase, tá? Exclamativa. Começar, não. Só se você tiver uma ideia ali de próclise com o sujeito, como a gente tem na B, né? Deus, com o sujeito, tem que vir um termo antes. Não pode começar pelo pronome oblíquo átono. Então, mesmo sendo ali uma frase exclamativa, está errado, porque eu não posso começar por pronome oblíquo átono. Eu digo assim, tem dois erros que são assim, aqueles assim da morte, né? Aqueles que ninguém perdoa, nenhum gramático, nenhum linguista vai perdoar. Você começar uma frase com pronome oblíquo átono, ou colocá-lo após uma vírgula, começando, né, após uma vírgula. E o outro erro é você usar ênclise com particípio, tá? Próclise, início de frase ou após vírgula, e ênclise com particípio. Por exemplo, quando eu tinha assim, faladome, é falado, particípio, pronome ênclise, não pode, é um erro assim daqueles que ninguém perdoa, né? Que arrepia todos os pelos do corpo. Então, não pode, correto? Vamos na D, certinho, olha lá. Não me digam que não sabem. Ih, gente, vamos lá. Não, advérbio de negação, atrai. Beleza, professora. Essa aqui já gravei, porque essa banca adora isso, né? Essa banca e outras tantas mais. Correto? Advérbio. O não mais ainda, né? Advérbio, palavra de sentido negativo. E outra dica, gente. Que sempre atrai. Então, aqui não tem, tá? Perdão só porque eu me empolgo, porque eu vi esse que. O que? Se tivesse uma situação aqui com... que não me digam, por exemplo, né? Que me digam. Vamos lá, que me digam. Que me digam. Posso usar que digam-me? Não, por quê? Que sempre atrai. Deve ter alguma questão aqui sobre que, mas eu adoro falar isso, porque o aluno ganha muito tempo numa prova. Ah, o que é conjunção, o que é pronome relativo, que sempre atrai, viu? Um que sem medo de ser feliz, vai lá e faz próclise, tá? Ele sempre atrai aí o pronome. Então, vocês ganham aí uma questão mole-mole, correto? Eu espero que tenha mais, tem sim, aí mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. Certamente se fazem melhor. Ah, professora, frase exclamativa. Sim, além de ser frase exclamativa, você tem um advérbio aqui, ó, de afirmação, né? O advérbio atrai. Então, o ser está aqui porque o advérbio certamente atraiu. Próclise por isso. Então, perceberam aí? Erro que não posso cometer de jeito nenhum, começar pelo pronome, como está ali na C. 6. Considere a colocação pronominal nas seguintes frases e assinale a alternativa em que o advérbio destacado exigiu a próclise do pronome se. Ah, agora ele quer saber onde é obrigatório, né? Também por advérbio. Então, vamos lá. A. As empresas vêm se preparando para os desafios da sustentabilidade. Ó, vem se preparando é coloquial, sabemos ali que na locução verbal você tem duas formas de fazer isso aí. Ou você vai fazer ênclise aqui, tá? Vem-se, preparando, você pode fazer isso, ou vem preparando-se, tá? Vem-se preparando ou vem preparando-se. Poderia fazer ênclise aqui ou ênclise aqui com o gerúndio. Também aqui no Brasil, você pode colocar em próclise aqui. As empresas se vêm preparando, que é mais raro, mas não seria errado, tá? Aqui no Brasil, a gente teria essa possibilidade também de próclise com o auxiliar. Então, o auxiliar, próclise ou ênclise. O que eu não posso? E que é a nossa forma de falar. Próclise com o gerúndio, tá? Então, o verbo aqui, gerúndio, que a gente diz que é o verbo principal da locução, o verbo principal da locução, seja infinitivo, seja gerúndio, ele não admite próclise. Você só pode fazer ênclise com ele, correto? Então, ó, para estar do jeito que está aqui, deveria ter um hífen aqui entre vem e se. Vem-se, né? Vem-se preparando. Do jeito que está aí, não está correto.
Mas não é isso que ele quer. Ele quer aqui a alternativa que advérbio exigiu. Só aproveitei a deixa, porque como eu já estou explicando o conteúdo, né, dando as regras junto com as questões, toda a situação que eu estou vendo ali, estou tentando explicar para vocês, tá? Me perdoem se eu estou atropelando aí a cabeça, né, fundindo a cabeça de vocês, mas é porque eu quero aproveitar esse tempo, essas oportunidades, para vocês não caírem em pegadinhas. Então, vamos lá. As pessoas se sentem respeitadas e valorizadas no ambiente incluso. Esse ser aqui tem advérbio que atraiu? Não. Eu tenho sujeito, ó, as pessoas, e sabemos que no Brasil eu posso fazer essa próclise sim, né? As pessoas se sentem, tá bom? Ah, professor, e se eu tivesse escrito as pessoas sentem-se? Perfeito, lindo, maravilhoso, ênclise. Portugal só usa dessa forma. No Brasil é permitido aqui a próclise também. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na gramática, tá? Tem lá um adendo, uma observação. No Brasil é permitida a próclise desde que você tenha ali um sujeito claro na frase, correto? Vamos a C. Não se fala sobre conflitos entre servidores bem integrados. Aqui, ó, nossa resposta. Não, advérbio, atraiu o C. Ah, professora, essa banca está me dando aí uma cola. Deu uma cola, né? Parece até assim, que é sempre a mesma coisa, porque é uma banca que trabalha muito com advérbio não, né? Não se fala, não, atraiu. Qualquer advérbio atrai, vamos lembrar, certo? Então, achamos nossa resposta. Vamos ver só as outras alternativas para eu poder explicar ali situações para vocês. Na D, apresentaram-se vários projetos durante a reunião. Frase perfeita, correta, mas não é próclise, é ênclise, pronome oblíquo após o verbo. Olha aqui, ó. Ele veio depois, após o verbo, tá? Então, pronome oblíquo átono após o verbo, ênclise. Na E, nada foi feito, embora se conhecessem as consequências da omissão. Olha, aqui a gente tem próclise, sim, mas não foi por causa de advérbio. Foi o quê? A conjunção subordinativa. Olha aqui. Embora, tá? Embora uma conjunção subordinativa, todas as conjunções subordinativas atraem o se, tá? O se. Nesse caso, foi o se. Atraem o pronome oblíquo átono. Se, me, te, o, a, li, qualquer um, correto? Vai atrair. Certinho? Vai ser próclise. Vamos à próxima. Questão 7. É correto afirmar sobre a colocação pronominal? A. A eufonia não exerce influência sobre os fatores que regem a colocação pronominal. Exerce sim, sabemos que exerce. Aquele famoso exemplo, eu a vi, não posso falar isso de outra forma, né? Eu a vi. Eu vi ela? Não, porque o ela não é pronome átono. Eu via, aí estou falando do vi e a, tá? Gente, na escrita você até vai perceber, mas na hora da leitura, da fala, eu via, você vai ter uma ambiguidade aí de sentido, né? Eu via pretérito imperfeito, não vejo mais, né? Eu via a menina, não vejo mais. Então, esse eu via dá aí uma ambiguidade de interpretação. Então, não pode realmente, nesse caso, nesse exemplo, escrever dessa forma, com ênclise. Eu tenho que fazer a próclise obrigatoriamente por uma questão de eufonia. Ao pé da letra, o que é eufonia? Bom, fonia, fono, fone, né? Som. Então, um bom som, um som agradável, tá bom? Então, é isso. B. A mesóclise ocorre no futuro do presente, no futuro do pretérito. Perfeito! Mesóclise só com os futuros, não é isso? O que é mesóclise? Pronome no meio do verbo. Lembram disso? Amarei, amaria, verbos no futuro, né? Futuro do presente, amarei. Vou usar o pronome amar-te-ei. O pronome vem no meio do verbo, né? Amaria, vou usar o pronome amar-te-ia, amar-me-ia, não é isso? O pronome vem no meio do verbo, entre o radical e a desinência. Então, o que acontece? Quando eu tenho, olha o que ele diz ali, né? A continuação dessa frase. Desde que não haja palavra atrativa para próclise. Certinho. Desde que não haja palavra atrativa. Se eu tiver uma palavra atrativa, obrigatoriamente eu tenho que fazer
a próclise. O que eu quero dizer com isso? Ó, amar-te-ia, não é isso? Amar-me-ia, amar-te-ei. Agora, se eu coloco um não, ó, não me amaria, não te amarei, o pronome tem que vir para frente do verbo, ficar próximo ali do atrativo, do advérbio de negação, não, né? Duplo motivo aí, ele é advérbio de negação e ele é palavra de sentido negativo. Então, ele atrai, tá? Qualquer advérbio aí que eu usasse, nunca te amarei, né? Nunca me amaria. Ó, atraiu, é advérbio, atrai. Então, gente, nossa resposta está aqui. Letra B. Vamos ver o erro aí das demais? Na C, diante das conjunções subordinativas e coordenativas, o uso da próclise é facultativo. Gente, facultativo com as coordenativas. Vimos nas regras de próclise, conjunções subordinativas sempre atraem, tá? Então, obrigatório, sempre próclise. Na D, a ênclise tende a ocorrer após pronomes relativos e interrogativos. A próclise, não é? Pronome relativo e pronome interrogativo atraem o pronome oblíquo átono, então é próclise. E na E, com as locuções verbais e tempos compostos, a tendência brasileira é colocar o pronome após o verbo principal? Não, vimos isso no slide anterior. Nossa tendência é fazer próclise sempre, né, nas locuções verbais, certinho? 8. Observe o período abaixo. Quanto ao comportamento ético na convivência social, deve-se incentivar o comportamento ético entre todos, de modo que venham a alcançar comportamento ético enriquecidos do entusiasmo que a esse comportamento se associa. Ai, minha redação! Perdi muitos pontos. Onde ficou a minha coesão textual, gente? Vamos lá, né? Coesão textual referencial. Usamos o quê? Pronomes para evitar essa repetição de um mesmo termo. Então, vamos lá. Visando a coesão linguística, para evitar as repetições, a opção abaixo, que substitui com correção as expressões destacadas, é respectivamente. Vamos ver. Deve-se incentivar. Regência do verbo. Quem incentiva, incentiva algo, alguém, não é isso? Incentivar o quê? É um verbo transitivo direto. Quem é que faz papel de objeto direto? Quais são os pronomes oblíquos átomos? O, a, não é isso? O, a, os, as. E o me-te-se pode ser átono e pode ser, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto. Lê e leis, sempre objeto indireto, tá? Estou falando em relação à regência verbal. Em relação a complementos verbais, o, a, os, as, sempre serão diretos. Me-te-se podem ser objetos diretos ou indiretos. Lê, leis, sempre indiretos. Em relação aos complementos verbais, é isso. Então, nós temos ali, ó, incentivar o comportamento. Ó, objeto direto. Ah, ele, não é isso? Ele. Quem é que vai substituir? O. Então, incentivar o, pode? Não posso colocar um hífen ali e colocar o o. Quando o verbo termina em R, S e Z, já aprendemos o que é que nós temos que fazer? Cortar esse R, acentuar o A, hífen e um L diante do pronome. Então, ó, pode ser aqui ou pode ser aqui. É isso aqui que eu estou falando, ó. Perceberam? Aqui. Perceberam? Cortamos o R, acentuamos para continuar com a tonicidade de oxítona, né? Incentivar, colocamos um L diante do O. É assim que se faz quando o verbo termina em R, S ou Z. Então, vai ser um dos dois aqui, ou C ou D. Tenho que ver os demais, vamos vê-los. De modo que venham a alcançar comportamento ético. Quem alcança, alcança algo, alguma coisa, também transitivo direto, a mesma situação, não é? Ó, alcançar ele, aí no coloquial, que é a norma culto o, pronome oblíquo átono o. Verbo terminou em R, como é que vai ficar? Que venham a alcançá-lo. E já tenho a minha resposta, ó. Vamos ali no último, só confirmar. Enriquecidos do entusiasmo que a esse comportamento se associa. O que acontece?
eu tenho que quem se associa a alguma coisa. Olha a preposição aqui, ó. Perceberam? É um objeto indireto. Quem é que faz o papel de objeto indireto? O lhe. Então, eu tenho que colocar um lhe aí. Mas o que nós já sabemos? Quando eu tenho dois pronomes oblíquos átonos, que vão ficar dois, não é isso? O lhe e o se, que já está ali na minha frase. Sempre que eu tiver qualquer pronome com o se vem primeiro, tá? Então, o que aconteceu ali? Eu tenho o que atrai, então eu tenho que colocar aí dois pronomes, não é isso? O lhe e o se. Como que vai ficar isso? O se o objeto direto e o lhe o objeto indireto, né? Como que vai ficar isso aqui? Eu tenho que trocar, ó. Esse se vai ter que vir para cá, para frente, que se lhe associa. Entenderam o que eu falei? Tá? Você tem dois pronomes oblíquos átonos, se e lhe. O que a gramática diz? Que o se, quando ele vier junto a qualquer outro pronome, poderia ser um me, um te, qualquer outro pronome, o se tem que vir primeiro. Então, a gente vai ter que inverter isso aí, ó. Que se lhe associa. Tá certinho, ó. É a letra C. Achamos aqui a nossa resposta. Tá bom, gente? Então, gravem isso. Se eu tiver dois átomos e um deles for o C vem primeiro. Ah, professora, e se não fosse o C? A gramática diz que virá primeiro o indireto, depois o direto. O pronome que faz papel do objeto indireto virá primeiro. Depois vem o pronome que faz papel de objeto direto. É o que a gramática diz. Mas tem um adendo, uma observação, que se um desses pronomes for o se, ele virá primeiro, tá? O se vem sempre primeiro, tá bom? É uma observação que está na gramática. Então, vamos aí à próxima questão. Questão 9. Pronome átono está colocado corretamente apenas em. Amanhã, você poderá tratar desse assunto. Pode isso, professora? Não pode, gente. Eu posso começar depois de uma vírgula com o pronome oblíquo átono? Já avisei para vocês que não. Só depois. Ah, mas esse verbo está no futuro. Observaram? Poderá. Então, como que nós podemos fazer isso aqui, ó? Poderá tratar desse assunto. É uma locução verbal, perceberam? Eu poderia colocar da seguinte forma, ó. Poder-se-á, mesóclise, porque o verbo está no futuro, o auxiliar ali está no futuro. Poder-se-á tratar desse assunto. Pode, aí pode. Ou então, como é locução verbal e tenho ali, né, o verbo principal no infinitivo, você também poderia colocar da seguinte forma, poderá tratar-se desse assunto. Então, você tinha duas alternativas. Mas o que não pode de jeito nenhum é você começar ali com o pronome oblíquo átono, tá? Então, errada. Vamos à segunda. Ali consertam-se computadores rapidamente. Ali, advérbio de lugar. Já aprendemos? Qualquer advérbio atrai pronome. Então, está errado. Como que eu conserto isso aí? Como é que eu literalmente conserto isso aí? Ali se consertam computadores rapidamente, tá? O pronome tem que vir em próclise, antes do verbo. Ali se consertam. Vamos ver a C. Tendo arrependido-se do feito, pediu desculpa. Gente, lembra? É a mesma história ali da A, começar a frase, início da frase, ou depois de uma vírgula. É um erro, assim, de arrepiar a gramática. Aqui também, ó. Você fazer ênclise com particípio é aqueles erros, assim, mortais da gramática, tá? Não pode de jeito nenhum. Então, é uma locução verbal, tá vendo? Tendo arrependido, esse se não pode vir aí depois do particípio. Ah, então como que eu corrijo isso, professora? Aqui nós só temos uma possibilidade, que é fazer ênclise com o auxiliar ali, no gerúndio, tendo, né? Tendo-se arrependido. Por quê? Posso fazer próclise ali? Não, porque é início da frase, então não posso colocar se tendo arrependido, errei, tá? Posso colocar próclise com o verbo principal da locução? Não, não posso.
Então, ali nós só temos uma alternativa, que é a ênclise com auxiliar. Tendo-se arrependido do feito, pediu desculpas. É a única possibilidade. Aí nós vamos na D. Poderá se queixar com os vendedores na loja. Ó, também é uma locução verbal, perceberam? Poderá queixar, não é isso? Só que o verbo aqui está no futuro, gente. Verbo no futuro, o que é que eu tenho que fazer? Mesóclise. Corta aqui, ó. Corta o radical, coloca o pronome e depois a terminação. Como é que ficaria isso aqui? Poder-se-á, com 2 hífens, né? Poder-se-á. Queixar com os vendedores. Aí eu corrigiria. Ai, professor, eu ia me enrolar toda, eu não falo assim. Eu escuto muito em sala de aula isso, né? Eu não falo, nós não falamos assim, nem você, professora, nem eu, porque vão me achar um ET. Não usamos a mesóclise aqui no Brasil na fala. Na escrita, sim, e mesmo assim só em termos de textos mais técnicos, mais científicos. No dia a dia, uma carta, um e-mail, você, né, dependendo aí da questão do tratamento, a quem você se dirige, raramente você vai usar uma mesóclise. Mas temos outra possibilidade para fugir da mesóclise? Temos. Coloca uma ênclise com o verbo principal ali no infinitivo, queixar. Poderá queixar-se com os vendedores na loja. Perceberam? Poderá queixar-se. Resolvi a minha questão. Mas do jeito que está ali, jamais. Aí vamos na E. Aqui se vendem laptops usados em bom estado. Que lindo, perfeito, professora. Aqui, advérbio. Advérbio sempre atrai. Então, atraiu, ó. O pronome veio para cá, para frente do verbo, perceberam? Para frente do verbo, por quê? O advérbio atraiu. Então, minha resposta está aqui. É a única correta. Vamos à próxima. Coloque o pronome entre parênteses no devido lugar na frase e aponte a alternativa em que não deve haver próclise. Muito bem. Ele pede para colocar no devido lugar. As moças que visitaram eram da prefeitura, o nos. Que sempre atrai, né, gente? Já falei isso para vocês, sem medo de ser feliz. As moças que nos visitaram. Próclise, beleza. Então, não vou marcar. Ele quer que não deve haver. Deus abençoe com vibrações de saúde. Frase optativa, aquela que eu desejo algo a alguém. Então, ó, é uma frase optativa. Próclise nas frases optativas. Deus te abençoe. Então, ficaria aqui também, né? Na frente do verbo. Então, também no marco. Não sinta agredido com a informação final. Não. Essa bancadora não, né? Não se sinta, ó, advérbio de negação e palavra de sentido negativo, então seria próclise também. D. Relatem com minúcias. E, gente, faltou um acento aqui. Deixa eu colocar, porque a professora fica nervosa, né? Minúcias, o acontecimento de hoje. Relatem-me. Posso fazer próclise aí? Não, é aquele erro que arrepia a gramática, professora. Você já falou e eu já aprendi. Me relatem com minúcia? Jamais, jamais. Relatem-me, é ênclise. Vem aqui depois do verbo, ó, tá? Relatem-me, viria aqui, ó. Tá bom? Viria aqui, ó. Tá? Então, marca aí para mim, por favor. Letra D. É a nossa resposta, não pode. Vamos só ver. Todos ajudarão nessa hora difícil para a família. Ah, professor, o verbo está no futuro, né? Ajudá-lo-ão. Não, gente, por quê? O que vem ali na frente? Todos, pronome indefinido. E já aprendemos que os pronomes indefinidos atraem também o pronome oblíquo átono. Então, todos o ajudarão. É a forma correta. Certinho? Questão 11. O período. Como parecia-lhe um movimento apenas romântico, exemplifica a licença poética da autora ao não associar devidamente o pronome lhe ao uso proclítico. Assinale a alternativa que apresenta a colocação pronominal adequada à norma culta. Bom, vamos lá. Como lhe parecia, seria a forma correta, porque como é conjunção subordinativa e atrai, tá? Mas ele diz que ali, como é um texto poético, é permissível. A licença poética permite, no texto literário, que isso aconteça, tá?
Se fosse um texto não literário, seria considerado um erro. Então, vamos lá. Ele quer a alternativa correta. Ah, Paula, me dá uma ajuda aqui? Me dá. Ai, professora, arrepiou. Não pode, depois da vírgula como início de frase. Não posso começar com pronome oblíquo. Então, isso aqui, ó, é um erro. Ó. Deixa eu só marcar aqui para vocês. Isso aqui é um erro. Vamos a B. Isso me lembra algo. Perfeito, professora, certinho. Ó. Isso, pronome demonstrativo neutro. A gramática diz que é atrativo, atrai o pronome. Então, tá certinho, ó. Isso me lembra, tá? Isso, isto e aquilo. São os demonstrativos neutros. Ah, professora, se fosse esse. Não, não é neutro. É um demonstrativo masculino. Se fosse essa, não é neutro, é um demonstrativo feminino. Então, neutro é isso, isto e aquilo, tá bom? Somente esses três. Na C, vamos ver o erro. Embora, conjunção subordinativa atrai. Qual a forma correta? Embora se sentisse. Quando deram-te a notícia? Quando o advérbio, né, numa interrogação aí, advérbio interrogativo, ele atrai. Quando te deram a notícia. Eu me orgulharei dos meus alunos. Gente, vamos falar disso aqui. Olha, pode sim. A gramática diz que no Brasil, quando há um sujeito claro, você pode sim fazer a próclise. Porém, a ênclise também estaria correta e lá em Portugal é só a ênclise, tá? A mesóclise, é verbo no futuro. Eu orgulhar-me-ei dos meus alunos. Ah, professora, então cabe um recurso? Vamos anular? Não. Por quê? Lembra a nossa primeira aula, a dica que eu dou lá, aquela questão mais adequada, aquela que é próclise, tá? É próclise e acabou. Ele pede lá, apresenta a colocação pronominal adequada à norma culta. O que tem de mais correto aí, de mais certo? É a mais adequada. É a B. Por quê? A E, na verdade, diz, né, que o verbo no futuro é mesóclise, mas traz uma observação, que se houver um sujeito claro na frase, no Brasil, é aceitável. Perceberam a diferença? Então, não entra nessa. Ah, tem duas aqui que eu posso fazer próclise, até pode. Mas tem uma forma mais culta? Tem sim, que seria a mesóclise ali na E. Eu orgulhar-me-ei dos meus alunos. Então, gente, não entra nessa. Sempre que você achar ali, ó, tem duas que podem ser a resposta, busca aquela mais adequada e marca e corre para o abraço. Espera para ver depois se alguém vai recorrer, se vai caber recurso ou não. Agora, não entra nessa de deixar em branco, de chutar qualquer coisa, porque, tá? Procura sempre a mais adequada, marca e vamos esperar para ver o que vai acontecer depois. Por exemplo, essa questão não foi anulada, tá? Por quê? Não tem motivo para ser anulada, porque tem uma ali que é norma gramatical, é a norma e ponto. A de baixo, a é uma observação aceitável aqui no Brasil. Tá? Entenderam? Próxima, 12. Do ponto de vista sociocomunicativo, é relevante considerar a relação entre a seleção e posicionamento dos pronomes átonos e suas particularidades de uso. Nessa perspectiva, pode-se afirmar corretamente que a inadequação de colocação pronominal, considerando a exigência da norma padrão em... Olha, um enunciado desse tamanho, vai direto no que ele quer. Vamos lá. O que ele quer mesmo de mim? Ah, nessa perspectiva, pode-se afirmar corretamente que há inadequação de colocação. Ah, ele quer um erro. Gente, escreve lá para você não esquecer. Erro. Estou procurando um erro. Então, vamos lá, um erro de colocação. Na A, não podia ver esse amigo que o adesivo me vinha à mente. Errado. Não, né? Ó, tem um que aqui, tá vendo? Ó? Tem um que vai atrair, né, esse me para frente do verbo, tá bom? Não está diretamente, eu tenho aqui o adesivo, mas ele pode atrair sim, e isso não é considerado um erro, tá bom? Ah, professor, e se eu colocasse aqui em ênclise, que o adesivo vinha-me à mente? Também não estaria errado, por quê? Porque não está diretamente colado no que. Você tem o sujeito aqui, né? Então, não estaria, não seria considerado um erro, correto?
Então, duas possibilidades aí. Na B, nesse sábado, os dois vão se casar. Olha, vamos lá. Os dois vão se casar. Isso aqui, segundo a gramática, está errado, tá? Porque eu tenho uma locução verbal, ou eu faço ênclise ou próclise com o auxiliar, os dois se vão casar, os dois vão se casar, ou eu faço ênclise com o verbo principal, os dois vão casar-se. É o que diz a gramática, tá? Mas, na forma coloquial de falar no Brasil, falamos muito assim. E foi considerado aqui, tá? Então, aqui, eu sinceramente, eu acho que a banca pecou, porque a gramática não me dá essa possibilidade de ser aceitável. Diz que é uma forma que no Brasil se fala muito assim, na forma coloquial, mas não é norma culta, tá bom, gente? Claro, tem sempre um erro mais gritante, é mais ou menos a 11. Por isso que eu trouxe elas aqui para mostrar para vocês. Por quê? Interessa discutir questão que só tem bonitinho ali, o certinho, nada duvidoso? Não interessa, porque na prova você não pega só a questão bonitinha, certinha. Você pega questões como essas. Por isso que eu selecionei essas questões aqui para discutir, para vocês verem como resolver num caso desse. Eu olhei ali e falei, poxa, eu sei que isso aqui não está lá na gramática como certo, embora, né, falemos assim o tempo todo aqui no Brasil. Mas tudo bem, não é correto. Mas vamos lá, olha aqui na C. Aos 28, já se formou. Aqui está corretíssimo, ó, já advérbio atrai, próclise, perfeito. Mas aí a gente chega a D. Olha a D. Me afastei de um amigo por causa de um adesivo que ele tinha no caderno. Me afastei. Posso começar a frase com pronome oblíquo átono, gente? Não. Isso aqui é aquele erro que eu já falei, é o erro de arrepiar a gramática. Quais são os dois erros de arrepiar a gramática? Começar a frase, né, ou no início, ou depois de uma vírgula, com pronome oblíquo átono, ou ênclise com verbo no particípio, os ados e idos da vida. Então, gente, marca aqui, tá? Entenderam? Tá bom? Ah, professora, eu discordo, eu vou entrar com recurso? Até pode, mas olha só, a gente não sabe o que vem aí como argumento da banca. Eu estou trazendo questões que não foram anuladas, tá? Vamos ficar bem cientes disso. Questões que não foram anuladas, então não entra nessa de que, mas, por exemplo, essa B, né? Mas essa B não tem motivo para eu fazer essa próclise. Realmente não tem, tá? Concordo com vocês. Porém, não tem próclise com verbo principal. Porém, a banca colocou aí e tem um pior. Tem um pior, marca ele, tá? Foi isso que eu já aprendi estudando essa banca aí para vocês. Vamos à próxima questão. Questão 13. Em isso e sua determinação a transformaram na dinamarquesa do ano em 2014. O emprego do pronome em situação proclítica se justifica, vamos lá, isso e sua determinação a transformaram. Presença de conjunção subordinativa antes do verbo? Tem? Não tem, né? Verbo está conjugado no pretérito perfeito? Tem regra que diga que pretérito perfeito faz próclise? Não. Se tratar de frase em que se expressa desejo? Tem? Não, né? Tem apenas aqui uma informação. A oração reduzida de gerúndio. Temos oração reduzida de gerúndio. Gerúndio é o quê? Verbos em ando, endo, indo. Pela presença do pronome substantivo antes do verbo. Está aqui, ó. Quem foi que atraiu? Lembra? Acabei de falar no slide anterior. Isso é o pronome que faz aí o papel de núcleo do sujeito, né? Um dos núcleos. Isso e sua determinação. Então, ele faz parte do sujeito, automaticamente ele atraiu esse pronome oblíquo átono aqui para frente do verbo, tá? Professora, mas tinha uma outra palavra aqui entre ele, pode? Pode sim, tá, gente? Por quê? Isso aqui é uma ideia só. Isso e sua determinação é o meu sujeito atraiu o pronome para cá. Então, é a letra E. Perceberam como que a gente tem que saber interpretar, gente? Por quê? Ele colocou o que aqui? O pronome demonstrativo neutro atraiu. Ele não colocou.
todo pronome substantivo atrai? Não. Por exemplo, os pronomes pessoais átonos, os pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não é regra ele atrair, né? Não é obrigatório próclise, pelo contrário, aqui no Brasil que pode, quando ele vem ali, né, na forma de um sujeito expresso. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de responder, saber analisar. Peraí, não estou achando aqui regra nenhuma clara. E aí, o que eu faço? Vai lá. Ah, mas isso não é um pronome substantivo? Não está no lugar do substantivo? Isso o quê? O prêmio, o cargo, não sei. O isso está no lugar de alguma coisa. Então, pronome substantivo. Ele não veio antes do verbo? Veio. Está respondida aí a questão, tá? Então, muita atenção às alternativas. Próxima, 14. Leia as frases a seguir. Algumas são, inclusive, exemplos de discursos preconceituosos. E assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Me enoja ter chefe mulher. Bem preconceituoso, por sinal, não é isso? Me enoja. Posso começar com pronome? Jamais. Então, não é essa. Pronome oblíquo átono não começa a frase. O homem que intimida-te, que sempre atrai. Já aprendemos também com a minha querida professora. Ai, que linda, querida. Tô podendo, hein? Esse T não pode estar aqui de jeito nenhum, gente. Ele deveria estar aqui, ó, que te intimida. Tranquilo? As mulheres nunca sentem, nunca, advérbio. E lembram daquela dica, nunca é advérbio de negação, nunca é advérbio de tempo. As mulheres nunca em tempo algum, elas se sentem satisfeitas, tá? Nunca é advérbio, nunca e jamais, são advérbios de tempo, em tempo algum, correto? Então, ó, nunca se sentem, deveria estar aqui, tá? Não poderia estar aqui, porque eu tenho o nunca atraindo. É importante que se fale sobre assédio. E, professora, eu não vou nem ler o resto, não preciso, já vi. Que atrai. Se que atrai, isso aqui está corretíssimo, ó. Que se fale, tá? Vamos ver o erro da E, então. Vamos marcar ali para não esquecer, minha professora. E vamos a E. Um dia te ensino. Ai, arrepiou todos os pelos do corpo. Um dia te ensino. Um dia ensino-te a ser mulher de verdade. Nossa Senhora, essa questão realmente veio assim, né? Discursos mais do que preconceituosos. Vamos à próxima. Vamos lá, questão 15. Tratando-se de uma canção, o gênero textual exibe desvios quanto ao emprego de língua portuguesa no tocante à norma padrão, por exemplo, em por favor, me dá uma chance de viver. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego de pronome. Me dá, jamais, né? Dá-me ou dê-me, né? Dependendo se você se refere a segunda ou a terceira pessoa, aí vai mudar, né? De indicativo para subjuntivo. Então, gente, depois da vírgula, não dá para começar com pronome oblíquo átono. Na A, ali, ó, também errado, né? Te amei, amei-te, não é isso? Então, na B, deixe-me sozinho. Oh, que lindo, porque assim eu viverei em paz. Lê tudo, porque pode ter um erro mais adiante. E aqui não tem, ó. Aqui tá certinho, tá? Me liga já, não vou ligar mesmo, tá? Liga-me, depois liga-me, tá bom? Após, ênclise, nunca pró. Jamais, começando jamais. Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu. Olha, vamos lá. Aí ele diz, ó. Quanto ao emprego da língua portuguesa no tocante à norma padrão, por exemplo, assinale a alternativa correta quanto ao emprego de pronome. Molha eu, pode usar pronome pessoal reto como complemento verbal? Não pode, né? Tem que ser o ato. Molha-me, seca-me, nunca molha eu, tá? Então, deixa que eu seja o céu, aqui tá certo, né? Eu seja, aqui é sujeito, então... Pronome pessoal reto, ele faz papel de sujeito, nunca de complemento de verbo, correto? E aí a gente vem na E. Aonde está você? Me chama, me chama, me chama. Olha, na canção ficou lindo, né? Isso é uma música, não é isso? Lindo na música. Agora, gente, licença poética, texto literário, canção, texto literário.
Gramaticalmente falando, isso aqui é um erro. Não posso começar por pronome. Tranquilo? Essa aí vocês já gravaram, né? Porque a banca adora insistir nesse erro e eu já peguei, professora. Não caio nessa. 16. Coloque o pronome entre parênteses no devido lugar na frase e aponte a alternativa onde não deve haver próclise. Não deve. Vamos lá. Aqui, adjunto adverbial, né? Então, advérbio de lugar, ali na função sintática de adjunto adverbial, mas é um advérbio, a classe morfológica da palavra é um advérbio, advérbio atrai, qualquer advérbio atrai, aqui se cultiva, certíssimo. Talvez, advérbio também, né, de dúvida, talvez lhe traga próclise certinho. Não se preocupe, próclise certinho, não, advérbio também. Senhor, me atenda, pode? Não, né, olha a vírgula. Senhor, atenda-me, por favor. Achei a resposta. Aqui, ó, não pode ser próclise, aqui é ênclise. Atenda-me. E na o pátio é o lugar onde me sinto à vontade. Onde aqui é pronome relativo, né? O lugar em que me sinto à vontade, tá? O pronome relativo sempre atrai. Então, achamos aí e fechamos a 16. 17. De acordo com a colocação pronominal de verbos, qual das frases abaixo apresenta uma ênclise? Não me lembrei, próclise, o não atraiu. Ela arrependeu-se de imediato. Lindinho, aqui, professora, faça assim, essa é aquela para não zerar? Ênclise, pronome após o verbo. Paulo me disse, próclise, sabemos que podemos falar assim aqui no Brasil, não é? Se fosse Paulo disse-me, também estaria correto. D, sentar-me-ei, perfeito, ó, verbo no futuro, mesóclise, sentar-me-ei, perfeito. E na os dois se queixavam, próclise, então, perfeito também, certinho, porque aqui no Brasil pode. Ah, professor, e se fosse aí os dois queixavam, vão ser também correto a ênclise, tá? Vamos então, como ele queria ali, a única que apresenta de fato a ênclise é a B. 18. Utilizou-se a norma culta para a colocação pronominal em. Ali encontra-se errou, errou, errou. Ali advérbio, advérbio sempre atrai, ali se encontra. Então, não usou-se a norma culta. B. Tendo arrependido-se, e aquele erro que você falou que arrepia a gramática. Arrepia, a gramática é professora também. Verbo no locução verbal, com verbo principal no particípio, o verbo no particípio não admite, isso aqui que eu estou falando, tá? Ado, ido, falado, cantado, comido, partido, arrependido. Verbo no particípio não pode fazer isso aqui, tá, gente? Isso aqui é um erro. Risca isso aí, não pode de jeito nenhum, até risquei. Perdoaria-me se pedisse desculpas? Errou também. Eu comecei com verbo no futuro. Verbo no futuro, mesóclise. Perdoar-me-ia seria a forma correta. Não os entregamos ainda, pois não estão prontos. Achamos aqui a nossa norma culta. Não os entregamos. Ó, não, advérbio, palavra de sentido negativo, atrai. Perfeito, olha aqui, ó. O pronome oblíquo aqui. Certíssimo. Vamos ver o erro da então. Daqui, ver-se-á, daqui. Daqui, advérbio de lugar, atrai. Daqui, se verá. É a forma correta. 19. Do ponto de vista da norma culta, a única substituição de posição e ou uso pronominal que poderia ser feita sem alteração de valor semântico e linguístico seria... Olha, ele pergunta, olha lá, atenção ao enunciado, tá? Do ponto de vista da norma culta, a única que poderia ser feita, a única mexida aí no pronome, né? Que eu posso, sem alteração do valor semântico, ou seja, de sentido, significado e linguístico, né? De acordo com as normas da língua. Vamos lá. A moça aproximou-se após esperar alguns minutos na fila. Certo, certo. A moça se aproximou após... Podemos, já vimos que no Brasil eu posso fazer a próclise se eu tiver um sujeito claro, então está correto. Então,
marca lá e vamos ver o erro do restante aí, já que estamos a certo. A essa altura, eu já me sentia protagonista da palestra Laí Ribeiro para jovens que sonham com a felicidade. A essa altura, eu já sentia-me... Errou! Ó, já, advérbio atrai. Então, isso aqui não pode, tá? O correto é aqui, ó. Eu já me sentia, tá? O já atraiu. C. Para arrematar nossa conversa, disse-lhe... Para arrematar nossa conversa, lhe disse... Não pode, né? Depois da vírgula, não posso começar com pronome ato. D. Ainda ilustrei rapidamente, para finalizar, com o filme argentino obscuro que ouvi há algum tempo. Já sei que a questão está aqui, então vamos lá embaixo, ó, que eu ouvi. Um filme argentino obscuro que lhe vi há algum tempo. Quem vê algo, alguma coisa, objeto direto, o, tá? Então, ó, lhe não cabe aqui. A colocação pronominal estaria até correta. O pronome é que está errado. Por quê? Eu não posso usar o lhe, tá? Quem vê algo, não vê a algo. Assistir, sim. Quem assiste a algo. Agora, quem vê algo. Então, é ouvir. Vamos a E. A essa altura, começava a pensar, pelo teor da conversa, tratar-se de pura gozação. Já sabemos que ele vai pegar isso aqui, né? Epa, professora. Estava demorando a professora arriscar. Vamos lá. Tratar-se. Ó, pelo teor da conversa, se tratar. Pode isso, professora? Depois da vírgula, eu já aprendi que não, professora. Pula essa que está fácil demais para mim. Beleza, então vamos lá. A última. Para fechar, questão 20. A alternativa que contempla a frase correta no padrão da norma culta da língua quanto à colocação do pronome oblíquo é correta. Eu quero acerto. Nada ajudá-lo-á nessa fase da vida. Nada é o quê? Pronome indefinido. Pronome indefinido atrai. Qual seria a forma correta? Nada o ajudará nessa fase da vida. Tá bom? Lhe disse. Pode isso? Já aprendi que não, professora. Não se começa a frase com pronome oblíquo átono. Venderia-lhe... Já ia falar da forma correta aqui. Venderia-lhe um apartamento com problemas? Venderia-lhe. Pode isso, professora? Claro que não, professora. Porque o verbo está no futuro. O verbo no futuro é mesóclise. Vender-lhe-ia. Vender-lhe-ia um apartamento com problemas? Tudo falou-se, tudo. Pronome indefinido. Pronome indefinido sempre atrai. Nunca se falou sobre doenças oriundas do mosquito. Nunca o procurei. Agora sim, professora, está bonito isso aqui. Nunca, advérbio de tempo. Nunca advérbio atrai, qualquer advérbio atrai. Nunca o procurei. Achei a minha resposta, professora, fechei bonito, que eu acertei muito aqui com você. Acertou, né? Meus alunos já sabem isso aí, meus alunos do presencial, meus alunos aqui virtuais, meus novos alunos, já pegaram só por essas questões. Meus queridos, vamos parar aqui. Deixa eu só finalizar aqui. Ajeitar, né, professora? A professora está aqui toda descabelada, largada, mas tá bom. O que importa mesmo é o conteúdo que eu tenho a passar e que vocês, né? Meu objetivo é que vocês venham a aprender. Bem, e é isso aí. Eu não dei uma aula teórica porque o tempo é muito curto. A prova da PM já está aí, mordendo a gente domingo. E os alunos pediram, porque ainda não tinham revisto colocação pronominal e ficou para trás, né? Porque eu trabalhei colocação pronominal em sala logo após os pronomes, vimos aí classe de palavras pronomes, e assim que falamos dos pronomes, eu já falei da colocação pronominal, porque está fresquinho o assunto pronome, eu prefiro. Mas é uma parte de sintaxe, na gramática vem lá no final. Então, é necessário, sim, fazer essa revisão para relembrar aí as regrinhas. Então, estão aí as questões. Estudem, refaçam. Lá no meu blog, eu tenho mais questões. Lembram disso? Desculpa, eu esqueci de colocar aqui para vocês
o endereço do blog, eu sempre prometo e esqueci, é prof. Elaine Lourenço, tudo junto, profelaine.lourenço.blogspot.com, tá? profelaine.lourenço.blogspot.com. Lá eu tenho muitos exercícios, gente, todos com gabarito. Então, querem praticar? Sua prova não é essa agora de domingo, você tem mais tempo. Então, vai lá, pratica mais, certinho? Depois eu vou gravar mais questões com outras bancas aí para vocês, FGV, CESP. Eu vou gravar, prometo. Mas como a PM é a primeira prova e eu tô com esses alunos aí no presencial, então regravei por isso aqui a aula. Por favor, estudem bastante. Se tiverem dúvidas, podem colocar aí nos comentários, que assim que der eu respondo vocês. Desculpa a pressa, porque eu ainda vou dar uma aula, então gravei hoje aqui rapidinho para poder vocês terem tempo de rever esse vídeo aí, correto? Olha, eu não sei se eu vou ter tempo antes da prova de domingo de gravar, vou ter ainda uma aula presencial com vocês, mas não sei se terei tempo de gravar outro vídeo para vocês. Se não tiver, gente, olha, espero de coração que vocês se saiam muito bem nessa prova, que façam com calma, lembrem, não é a vida de vocês, é um momento da vida. Então, vai lá e estou aqui tentando, vai ser, estudei, estou tranquilo, vai ser o que tiver que ser, tá? Porque, já falei e repito, sistema nervoso compromete muito o resultado da prova. Então, não temos que ir achando que é a nossa vida, temos que ir achando que é uma fase da nossa vida. Que vier, virá. Se não tiver que ser, não será. Né? Tem coisa melhor aí aguardando vocês. Então, vão lá, torço por vocês, estou aqui, que precisar, tá bom? Então, aqueles que não farão a prova da PM, mas estão estudando aí comigo, também, se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários que eu respondo a todos no momento que eu estiver livre aí. Correto? Gente, boa sorte, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.